Então, mais um MedSeg Quick, né? Para quem já compartilha, quem já acompanha há mais tempo, a gente aborda alguns temas aí de uma forma mais descontraída, né? Em um curto espaço de tempo, em 30 minutos. Então, levar as principais mensagens de benefícios que as soluções podem trazer, né? E hoje, um dia muito especial, né? O Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, né? Então vamos enaltecer aí também os profissionais da saúde e aí com isso até mostrar um pouco dos cases e das soluções hospitalares que a gente tem para beneficiar as pessoas que utilizam desse recurso, né? E os trabalhadores profissionais desse mercado aí, tá? Estamos aqui com o Fábio Juvenal, que é o gerente regional Conesul, né? Da Genetec, para a parte de indústria, healthcare, para a parte de infraestrutura, hospitais, education, tem muita coisa bacana aí, né, Fábio? Obrigado pela presença aí, tá? Pois é, as verticais da Genetec, assim, ela tem um recorte todo especial, né, mas o que a gente sempre fala, né, é que vocês não precisam se preocupar com isso, deixa que a gente se preocupe. Então, aqui é um prazer mais uma vez, Wagner, pessoal e os nossos amigos todos aqui estar com vocês, né? Eu agradeço esse convite também mais uma vez em nome da Genetec, né, dos meus colegas da área comercial, Vitor, Max, o João Paulo e o Carlos, né, que cuida lá do Chile também, que é nosso parceiro. Trago também um abraço do meu grande amigo, meu professorzão, que é o Eric Mello, cara, que, se Deus quiser, na próxima ele vai estar aqui com vocês. Ele é um cara que, assim, aí vocês falam assim, não traz o Fábio mais, não, deixa só o Eric, que ele conhece pra caramba. E é verdade, ele é o cara que é meu professor, né, na Genetec, de uma série de coisas, né. E vamos falar de coisa boa então, Wagner? Vamos falar de coisa boa nessa área hospitalar, né. Eu também quero deixar meu abraço, meu apreço a todos os profissionais da saúde, né, e que a gente... eu tive oportunidade, né, eu sou sobrevivente da Covid, tive a oportunidade de ser cuidado, muito bem cuidado por eles, né, por uma equipe muito boa do hospital que eu fiquei, e eu quero agradecer a Deus, e agradecer, né, pedir, né, e agradecer a vida dessas pessoas que têm se dedicado de forma incansável e para manter, né, para se dedicando aí à saúde da gente, né. Mas vamos lá, Wagner. Muito bom, Fábio, muito bom. Prazer sempre ter você aqui, tá? Então, até para o pessoal aí, os que entraram agora nesse momento, tá? Por favor, utilize o nosso chat aqui para deixar o seu e-mail, o seu contato e até para dizer um oi aqui para a gente, porque ele vai ser bem importante aí no meio da nossa apresentação. A gente vai ter algumas perguntas e aí a interação, a resposta, a gente pede que seja através do chat aqui. E aí, no final dessa apresentação, que vai ser rápida, em máximo aí 30 minutos, a gente vai ter aí também um voucher. Vocês vão ganhar a premiação aí. Então, a primeira pessoa que responder depois a pergunta no final da nossa apresentação vai receber um voucher de R$50 da Lojas Americanas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aí com as nossas soluções aí, tá? Então, hoje, a gente falando de desafios, né, do que a gente vem passando aí por conta da pandemia, mas que os profissionais da saúde, dos hospitais passam isso aí há muito tempo, né? Que são os principais desafios que a gente enxerga isso, né? São a parte da privacidade das pessoas. Então, é difícil, às vezes, você manter essa privacidade, principalmente de pessoas públicas ou pessoas que estão mais em evidência, né? Então, isso é um desafio muito grande para as equipes hospitalares, para a equipe de segurança, né? Dos hospitais, a proteção de dados, né, dessas pessoas, da informação, na verdade, em si, né, como tratar isso para que não caia na mão de pessoas alheias que possam utilizar isso de forma negativa, né? Então, isso é um desafio muito grande, que a gente percebe isso até com tecnologias mais antigas, né, que não tem essa preocupação com a proteção de dados, né, com a segurança cibernética. E outra coisa que é bem fácil, eu acho que não é uma questão de apenas do ramo de saúde, né, dos hospitais, mas é ineficiência operacional. Como utilizar melhor os recursos, né? Como utilizar melhor as pessoas, o tempo das pessoas,
para ter um retorno mais apropriado, né? Então, isso é um desafio muito grande também, de utilizar o profissional adequado no local adequado também, né? E às vezes até o que dificulta bastante nessa ineficiência, para ter uma eficiência maior, é o entendimento das pessoas, né? Às vezes não é muito claro o procedimento interno, como faz uma liberação de uma pessoa, como você deixa uma área restrita, como você faz o controle para que tenha redução de perdas, né? Então, o entendimento do processo das pessoas, das empresas, às vezes é um pouquinho mais complicado de ser feito, né? Então, isso é um desafio muito grande aí também, que acabo passando. E outro, que é o mais importante, né, que até a gente começa a falar até da indústria 5.0, na verdade, que começa a interação do usuário final, né? Como a gente melhora a experiência do usuário, como a gente melhora a satisfação do paciente, né? Como ele foi atendido, se ele foi atendido no momento adequado, se não teve nenhum problema de segurança. Então, os desafios são enormes, né, Fábio? Tem muita coisa aí, e eu queria ver de ti até o que a Genetec pode trazer de benefício aí, né, para a gente poder melhorar aí os desafios aí, para reduzir o desafio dos nossos clientes aí. Legal, Wagner. Deixa eu só, né, a Genetec, ela tem três pilares, né, que são inteligência, operações e segurança, né? O que para nós, né, a inteligência é a gente entender, né? Entender o que acontece, né? Quais são as dores dos clientes, né? Você falou de uma série de dores, né? Operações, ou seja, a gente atender, né? Como é que a gente dá de resposta para isso, né? E segurança, a gente proteger, né? A gente veio da segurança, né? E isso está muito interligado, muito relacionado hoje com o ambiente hospitalar, com o ambiente de saúde de maneira geral, né? E não só a segurança do paciente, do acompanhante, mas a segurança dos ativos, a segurança da equipe médica, a segurança da equipe administrativa, da equipe de enfermagem, né? E aí a gente tem algumas respostas, né? O que a gente pensou, né? Falar, olhando tudo isso, o que a gente pode fazer, né? Se você consegue centralizar a observação do paciente, né? Você consegue ter todo um rastreamento, um mapeamento de onde ele vai, de como ele está, você consegue trazer eventualmente até alguns dados, né? De aferição do paciente, que você consiga monitorar ele dentro de um ambiente que te traga informações. Eu fiquei numa UTI quando eu estava com Covid, eu achei sensacional os monitores que eles tinham, e assim, com os alarmes. Então tinha lá Fábio Juvenal Ferreira, e lá pressão, temperatura, oxigenação, não sei o que, uma série, acho que tinha uns 12 parâmetros lá, né? E isso, né, é uma resposta legal, né? A parte de procedimentos, né? Quando você tem uma ocorrência no hospital, né? Qualquer ela que seja, uma ocorrência de segurança, uma ocorrência de evacuação, uma ocorrência de incêndio, uma ocorrência, né? Você consegue ter esse procedimento centralizado em um lugar. Você garantir que esse procedimento vai ser cumprido, né? Na situação de pânico, né? Falar, não, mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que liberar aquela porta, fazer isso. Legal, situação de pânico, né? Você vai ter a situação de pânico te incomodando ali, né? Aquela pressão daquela situação, e nem sempre, né, o operador ele vai ter tranquilidade, está sujeito a erros, né? Pela questão humana mesmo, né? A questão dos medicamentos, né? Hoje, né, a gente tem, né, uma série de eventos, né, infelizmente, de desvios de medicamentos psicotrópicos e outros medicamentos de alto custo, né, ou para a questão de alimentação de vício, né, ou mesmo, né, para o tráfico, né, ou para o, vamos dizer, o descaminho de um medicamento como esse, porque é um medicamento de alto custo. Eventualmente isso vai parar no mercado, né, paralelo, né, que não é legal, né? Defesa contra falsas alegações de acidentes, ou seja, o paciente teve um problema e aí o hospital teve uma demanda que aí o cara caiu, o cara fez alguma coisa porque tinha um problema lá. Se você tem um registro auditável disso, você protege o hospital, né, protege o ambiente hospitalar juridicamente.
liberação de EPI nesse momento que a gente vive, né? Máscara, face shield, luva, toda aquela parte de proteção, né? Eu lembro quando eu estava também no quarto, né? Toda vez que entrava uma pessoa da enfermagem, o médico, ele colocava um paramento, aí ele tirava aquele paramento, jogava no lixo, ele saía. Então, imagina o custo disso, né? Relatório de proximidade, né? Ou seja, o cara foi diagnosticado com Covid, você tem uma rastreabilidade nas últimas 48 horas ali, quem passou, quem esteve perto e tal, e você colocar essas pessoas em observação, em quarentena, né? De uma série de maneiras, né? Então, tudo isso são coisas que a gente pode fazer. Opa, já vem quiz, Wagner. Aquecimento. Legal, Fábio, legal. Acho que tem bastante coisa interessante e até no decorrer vai ter informações mais até de case, né, de aplicação na prática. Sim, aí a gente vai ter um exemplo legal de como algumas coisas que a gente colocou, que a gente implementou e alguns resultados que a gente conseguiu, né? Vamos lá. Então vamos pro primeiro quiz aí, já para esquentar o pessoal aí, né? Vamos lembrando, tem que responder pelo chat, tá? Por favor. Só então, colocar a letrinha, né? Para deixar você respirar um pouquinho, Fabião. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo melhor ilustra o que a Genetec pode ajudar com a melhor rotina hospitalar, né? A melhorar a rotina hospitalar? Observação da vigilância ativa, né? Letra B, ganhos operacionais através de melhor controle e aplicação dos procedimentos padrão automatizados, né? Letra C, aplicação das vacinas anti-Covid. Letra D, todas as alternativas. O cara que escreve essas perguntas, ele sempre é engraçadinho, cara. Eu vou falar com o Denis para esse cara tomar a chamada, viu? Para quem não conhece, pessoal, o Denis é nosso vice-presidente. Wagner, o pessoal tá acertando, hein, cara? Todo mundo acertou. Todo mundo acertou. O pessoal tá antenado, muito bom. Letra B, tá? Então a ideia é justamente melhorar o controle operacional para a gente reduzir custo, né, e automatizar os processos, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima parte aí. Wagner, esse valor aí, cara, é 73 bilhões de dólares, cara. É isso mesmo, cara? É muita coisa, né? Isso a gente fala em valor anual, né? Então, imagina, o que a gente está falando só em partes de medicamentos, né? Se a gente colocar em relações a ativos ou até um simples cartão de presença, um cartão de acesso, né? Então, os custos ainda vão aumentar ainda mais, né? Então, eu acho que ali é um ponto que a gente já consegue ter uma redução na ferida, né? Na veia, né? Pois é, cara, isso é uma coisa que a gente de fato, né, que a tecnologia hoje ela pode trazer bons resultados para isso, né? Olha só, né, a gente tem um case, né, assim, só para exemplificar e para justificar, né, a nossa, vamos dizer assim, a confidencialidade, né? Uma vez uma pessoa de um órgão financeiro falou assim: a gente não consegue, né, ter algum case, né, de algum órgão financeiro semelhante ao nosso em outro país. Falei, cara, eu não posso divulgar nem que eu tenha instalado dentro do seu site, né? Imagina outro cara, a mesma coisa. O hospital também, né? Assim, são ambientes altamente confidenciais. Então a Genetec tem isso, a MedSeg, todos os nossos parceiros, a gente tem isso muito bem, vamos dizer assim, preservado, né? Mas a gente trouxe aqui algumas coisas de um case que a gente tem aqui no Brasil, né? De uma instalação, coisas que a gente colocou lá, que a gente pode, né, que são obviamente, são alguns exemplos e isso pode ser customizado para cada unidade de saúde, para um hospital, para uma clínica, para um laboratório de análises clínicas, para um centro de excelência de diagnósticos, enfim, até mesmo consultórios, né? E aqui é legal que a gente vê, por exemplo, duas imagens, né? A gente vê uma imagem aqui, que é o sensor de movimento, né? Então aqui a gente tem uma TV, né, ela foi identificada como TV, tem uma impressora aqui, esses polígonos aqui, tá vendo? A gente consegue fazer isso dentro do software da Genetec, que é o Security Center. A gente consegue identificar que tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, tem mais uma pessoa atendendo aqui, não são fantasmas, são pessoas mesmo, de verdade, né? E a gente consegue ativar uma série de alarmes se essas pessoas estão se movimentando aqui. Então você imagina numa área de internação ou numa área de isolamento, né? Como eu fiquei no hospital lá, que você não poderia ter ninguém circulando nos corredores, a não ser as pessoas que estavam autorizadas, né? E você poderia monitorar, e se alguém se perder lá e está correndo um risco de contaminação, essa pessoa, a não ser que ela tenha alguma autorização, você consegue identificar isso, né?
Aqui do outro lado, né, a gente até tem a gente tem um teste com isso, um extintor, poderia ser um objeto qualquer. O software da Genetec, ele identifica aqui, né, que isso aqui tem um objeto, a gente classificou, ele chamou ele de extintor, e se você retirar ele, você dá um prazo e ele vai lá e vai falar assim, olha, esse foi removido o negócio, ele vai gerar um alerta, ele vai gerar um tracking, ele vai gerar uma série de possibilidades que você pode fazer para monitorar e ver por que aconteceu, né? E também tem um controle, fala, olha, beleza, não foi retirado mesmo, deixa eu ver, esse cara aqui poderia retirar, ele está retirado porque ele tem uma autorização para fazer determinado tipo de atividade com esse objeto que ele removeu, né? Isso, Legal, nós estamos muito falando bom. do extintor, mas, por exemplo... Um controle de ativo, né? Oi? Controle de ativos, né? A gente está usando o extintor, claro, como exemplo, mas os equipamentos hospitalares são muito caros, né, cara? A gente tem aqueles equipamentos grandes de unidade de terapia intensiva, que são monitores, enfim, outras coisas, aparelhos de exames, né, que são... Isso você pode ter um monitoramento ali rastrear aquele cara que deveria estar em tal lugar ou não deveria circular fora de tal perímetro, né? Aqui você fala assim, pô, Fabio, legal, cara, você imagina o Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Eu tenho uma série de pessoas, tenho milhares de funcionários, como é que eu olho isso aqui? Eu tenho, sei lá, eu tenho 10 mil câmeras lá no Hospital das Clínicas. Como é que eu olho isso? Você não vai olhar aqui mais, você vai olhar isso aqui. Os dashboards, né? Esses dashboards são dashboards criados para um hospital específico, né? E aí você vai monitorar todos os alarmes ativos, a violação de catraca, os extintores removidos, né? Né? Furto aqui na área de internação, né? Furto na área do PS. Claro que isso aqui são dados simulados, né? Todos os seus incidentes. Aqui tem um pop-up que fala assim: essa aqui é a minha farmácia de alto custo. Isso aqui eu quero que fique aqui, eu quero saber o que aconteceu. Ou então, se eu tenho uma violação, né? É uma violação, isso é violação, não entendam como uma violação, vamos dizer assim, é uma violação proibida. Não, mas ela é permitida, né? Eu só preciso saber quem é e que horas e o que está pegando lá. Então, toda vez que eu cruzar essa linha, eu subo um pop-up na tela do operador e adiciono um bookmark ali, né? Um clips, né? No vídeo, para falar assim, olha, nesse horário eu tive alguém que pegou algum medicamento na sala, na farmácia de alto custo, né? E todos esses dashboards você vai usar para fazer todo esse gerenciamento. Na hora que você tem um alarme, obviamente, você monta o mosaico que você quiser e você segue aquele alarme da forma que você quiser com o seu procedimento padrão, que a gente vai olhar um pouquinho mais na frente. Aqui é o mesmo exemplo lá, né? A gente tem dois exemplos legais aqui também. Aqui é uma farmácia, né, de alto custo, então a gente vê que tem aqui duas pessoas que trabalham. Nessa farmácia aqui você tem um controle de acesso da porta, né, das pessoas que vão passar por lá. Você tem uma câmera aqui com a linha online crossing aqui. Ou seja, se a pessoa passar para cá, ela vai ativar um alarme e aí vai subir na tela do operador lá o negócio. Então, por exemplo, a pessoa precisa pegar um medicamento que custa lá uma dose, R$15.000, por exemplo. Essa pessoa que entrou lá, né, ela vai ter uma requisição nesse negócio. Você pode depois, né, fazer uma integração para isso. Nesse caso não tem, mas é possível fazer. Daquele medicamento, a pessoa foi lá naquela prateleira, pegou aquele medicamento e entregou. Quem tem autorização de passar pela sala? Você pode ter uma tripla autenticação, por exemplo. Né, você vai passar, você vai ter um biométrico, ou então a pessoa tem um cartão, né, um RFID, uma biometria facial, ele vai lá colocar, confirmar, passar o cartão, confirmar que é ele mesmo. Né? Hoje a questão do biométrico, né, do dedo digital, tem sido evitada por causa da questão de contaminação. A pessoa vai entrar lá e ela vai passar por ali. Se você também colocar um reconhecimento facial nesse ponto aqui, a pessoa, na hora que ela passar por aqui, você sabe que é ela que está autorizada aqui. Se, digamos, for uma pessoa não autorizada, uma pessoa que entrar aqui, aparecer uma outra pessoa com uma pessoa autorizada, você vai receber um alarme e ela fala, pô, por que o Wagner levou o Fábio dentro da farmácia de alto custo? Ele não precisa, o Fábio não pode entrar lá. Né? Vai ter um alarme, vai ter uma investigação, vai ter uma auditoria. Pode ser que o Wagner falou, não, só vem aqui porque eu quero te mostrar onde está. E aí não tem problema nenhum, você consegue ter a rastreabilidade daquilo, ou se tem um problema, pode ser feita uma investigação. Então tem todo um controle aqui. E aqui também é um outro exemplo legal. Digamos assim, né, aqui foi uma van que chegou nesse hospital, né, quase aqui, né, violando minha confidencialidade, mas não é esse o caso, né?
o sistema de leitura de placa, ele identificou essa van, né? Ele poderia, por exemplo, ser um veículo que está chegando com um órgão para ser transplantado, ou um médico que foi acionado para uma cirurgia na madrugada de urgência, esse cara precisa entrar, parar, estacionar, não pode ficar explicando, conversando, então você já cria todo o procedimento para esse cara em 2 minutos estar lá no ponto dele se preparar para a cirurgia, né? Ou um veículo que, enfim, desconhecido, não pode entrar, você precisa redirecionar ele para um lugar. Então você consegue criar procedimentos também nessa questão da análise de placas ali, né? Um outro exemplo, não é esse caso aqui, mas que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, você fazer uma triagem daquele carro que vem com um paciente com um problema respiratório, ou seja, ele é um potencial paciente de Covid, então aquele carro ele vai ser guiado, ele vai poder entrar no acesso que é para esse tipo de paciente, e os outros carros vão para um outro acesso, para você conseguir ter essa segregação, né, das pessoas que têm potencial, que estão potencialmente contaminadas com coronavírus, né? E Legal. aqui... Legal, porque você consegue... só para até fazer um comentário, claro. Até achei bem interessante, mas que você consegue automatizar alguns processos e até já dar um direcionamento de acordo também com a demanda que chega, né? Exatamente. Até você deu o exemplo aí do extintor de incêndio, né? Por exemplo, se o cara tirou o extintor de incêndio, vai verificar se realmente é um possível incêndio, né? E aí sim acionar ali, seja um bombeiro, o alarme de incêndio, porque às vezes tem um tempo maior até a fumaça chegar num detector ou alguma pessoa puxar o acionador, né? Ou então ainda falar assim, não foi incêndio ou foi um possível incêndio, ou então alguém está retirando aquele extintor de incêndio para furto ou coisa desse sentido, né? Exatamente. Tem bastante coisa legal aí. Você consegue, inclusive, vincular esses dois alarmes, né? Se o cara retirou um extintor de incêndio e você tem alguém que puxou um acionador manual, ou que você tem um detetor que disparou, né? Ou você tem um termômetro, né? Que você, por algum protocolo, você integrou isso aí, você está lá numa subestação, a temperatura do transformador elevou, e o cara pegou aquele transformador que está o extintor que está na entrada da subestação. Se tem aquilo não é uma situação de alarme. Você tem a retirada do extintor, mas você tem uma causa para aquilo, né? Então isso não é uma situação de alarme para você falar, tem um ladrão lá, manda a segurança. Fala, não é isso, né? Tem um evento, tem um incidente. E aí a Genetec consegue correlacionar tudo isso para você criar todos esses cenários, né? E justamente não causar nenhum pânico, não causar nenhuma ação, vamos dizer assim, severa, que você comprometa a operação do hospital, traga pânico para os pacientes e para os acompanhantes, para as pessoas que ali estão, sem necessidade. Legal, Fábio, muito bem. Vamos falar de reconhecimento facial, então? Quer dizer que a Genetec tem reconhecimento facial também? Não, cara, a Genetec não tem reconhecimento facial. A Genetec integra os principais motores de reconhecimento facial no Secure Center. Por quê, né? Porque existem vários produtos, excelentes produtos, cada um funciona, né, melhor em determinado ambiente, né? Então a Genetec hoje ela é aberta, e isso faz parte do nosso conceito de plataforma aberta, né? Da gente integrar também vários inúmeros aí motores de reconhecimento facial. Nesse caso, cara, olha só que interessante. O hospital ele tinha um vigilante ativo para ficar olhando o crachá em todo quanto era, por exemplo, num ambiente como esse, né? Ali tem a entrada do pavimento, aqui na entrada, né, de funcionários, né? E alguns outros locais também. E ele tinha lá um vigilante, uma equipe 24/7 e tal, para o cara olhar o adesivinho que tinha aqui na blusa do cara e ver se o cara pode passar aqui. O cara ia lá e pumba, liberava a catraca para ele. Ou seja, a segurança do hospital estava na mão do vigilante. Ele era o gargalo de segurança. E, como a gente já falou, né, a gente deixar uma pessoa olhando 10 mil câmeras no vídeo wall, a gente deixar um segurança trabalhando que seja 6 horas, lá uma hora ele vai errar, é humano, né, a gente qualquer um de nós. E aí o reconhecimento facial a gente conseguiu deixar o vigilante numa função muito mais ativa, né, do que, assim, para atender de fato ocorrências, né, e eu vou explicar um pouquinho o que é atender ocorrência nesse conceito, do que ele ficar lá olhando adesivo, olhando crachá e bumba, né, liberando lá o negócio. Então, o cara chegou lá, por exemplo, o Fábio chegou no hospital, e ele vai fazer uma visita para um paciente de internação terceiro andar. Aí eu vou ser identificado, tal, vou para lá, ou então alguém da equipe médica, aquele médico que trabalha no terceiro andar, chegou no quinto andar. O que esse cara está fazendo lá? O quinto andar é andar administrativo.
né? Supondo aqui, obviamente, né? Me perdi, apertei o botão errado, né? Aquele elevador hoje que você aperta o botão fora, você entra dentro, né? Ele não mostra direito onde desce. E aí eu cheguei lá, o segurança vai lá, isso que eu queria contar, e fala assim, seu Fábio, tudo bem, né? Eu sou segurança fulano, né? Eu quero, o senhor vai fazer uma visita no terceiro andar, aqui é o quinto, o senhor está precisando de ajuda, né? Ou seja, é a mesma abordagem, né? Uma abordagem, vamos dizer assim, propositiva e proativa, mas ele o reconhecimento facial que na verdade está monitorando quem está onde, né? E isso trouxe sim uma redução muito significativa de custos operacionais para o hospital e um ganho, né, de segurança muito significativo também, porque você acaba não dependendo do olho humano para validar essas coisas, né? Isso é muito legal, cara. E assim, nesse caso, né, a gente, claro, a gente usou uma GPU no servidor para fazer esse processamento. É uma coisa, assim, é um processamento de reconhecimento facial pesado, né? É uma solução de ponta, né? Existem, né? Você tem que usar uma solução com uma boa curiosidade mas naturalmente ela traz uma série de benefícios para isso. Com certeza, com certeza. Eu acho que a agilidade do processo e aí também o benefício que a Genentech tem em ter a parte lá de garantir a privacidade do usuário, né? Você fazer para que não apareça também a face na imagem é bem interessante também. Mas aí a gente entra para o próximo capítulo, senão a gente vai estourar nosso tempo aqui. Sim. Então, vamos lá para mais uma pergunta. Wagner, pode falar a pergunta aí. Vamos ver se tem gracinha nessa também. Vamos lá. Como o sistema da Genentech pode contribuir com a melhor gestão de medicamentos e insumos hospitalares? Aí é bom, hein? Tem redução muito boa de custo. Cadastramento dos medicamentos e insumos de acordo com as normas da Anvisa. Desconto da aquisição de insumos da China e da Índia. Olha só a pegadinha aí. Estão sempre aí. A piadinha sempre, ela não falta, né? Beleza. Tripla verificação, criação de evento e rastreabilidade da liberação de medicamentos e insumos. Controle de acesso das farmácias. Então, pessoal, por favor, responda o nosso chat, já está todo mundo respondendo aí. Todo mundo tá, o pessoal tá em dúvida agora, hein, cara? Dúvida. A resposta certa. A resposta certa a gente passou rapidinho por ela, mas é a C. É a tripla verificação, criação de evento e rastreabilidade e liberação de medicamentos e insumos. É isso que a gente consegue fazer. Claro que o controle de acesso é uma parte disso, né? O resto ali é lógico que são piadinhas, mas a resposta certa é a resposta C. Isso aí. Então estamos indo para a nossa reta final. A gente vai mais agora falar um pouquinho dos benefícios, algumas questões aí de processo, de workflow aí. E aí, vamos para lá. Vamos lá, Fábio. Conta um pouquinho para a gente dessa parte do workflow aí, que é bem bacana. Cara, olha só que legal isso aqui. Isso aqui é uma tela do Mission Control. Isso é um procedimento, né? É um workflow, é um fluxo de trabalho, né? Um procedimento padrão. O próprio operador, ele monta isso aqui, né? Você ter o procedimento é o que dá trabalho, né? O que eu vou fazer se acontece tal coisa? Mas a montagem disso aqui, você coloca a caixinha, escreve o que você quer e sim e não, e você vai trazendo isso, ele vai criando um caminho para cada clique que você dá, para cada resposta que você dá, e o Security Center, através do Mission Control, ele obriga você a seguir o procedimento. Aquilo que a gente falou no pânico, né, cara? Cara, eu tô tendo Posso ser trágico, Wagner? Com certeza. Estou tendo um sequestro de um bebê. Nervosismo. Estou tendo um sequestro de um bebê na maternidade, uma tentativa de sequestro. Cara, é um procedimento policial, é um procedimento médico de segurança, de controle, né? O bebê, né? O bebezinho, tem todo mundo, a não ser a mãe, né? Que nasce, parece que conhece o bebê faz 100 anos, é todo mundo a mesma cara, então, assim, tem todo um... Então, assim, como é que o operador do centro de controle vai entrar em pânico, né? Vai ter pânico na parte da enfermagem, vai ter pânico no berçário, vai ter pânico na segurança. Cara, assim, a última coisa que o cara vai pegar, olhar é o book, olhar o procedimento. Então, se tem esse disparo, né, qualquer que seja, né,
A criança, por exemplo, tem um RFID, uma pulseira, alguma coisa, um sensor, que ela não poderia passar de tal área. Passou, dispara, né? Então tem que ver, a câmera tem que fazer o tracking, enfim, tem um procedimento, cada hospital vai ter o seu. E aí o cara do centro de controle, ele é obrigado a seguir isso aqui, de tal forma que a criança não seja, que ela seja recuperada, não saia do hospital em hipótese alguma, e o sequestrador, o bandido, ele seja detido, né? Esse é o objetivo. Então isso aqui vai guiá-lo por todos os passos até o final. Inclusive alguns passos automáticos, Wagner. Que, por exemplo, eu quero feche todas as portas, não sei o quê, desliga os elevadores, isso é possível fazer. Manda todos os elevadores para o último andar e abre as portas, né? Legal. É possível fazer. Tem um pessoal perguntando aí sobre a parte do RFID, a gente vai responder isso ali, mas são dispositivos, né, externos que a gente faz a integração com o Security Center da Genetec, com o Mission Control. Exatamente. Hoje os leitores, né, todos eles são assim, né, a maioria deles funcionam normalmente, né, as controladoras precisam estar integradas com o Security Center, né, mas a gente pode depois ir um pouquinho mais fundo nisso. Isso aí, vamos lá. Wagner, acabou o tempo, cara. Podemos falar Vamos falar, vamos continuar. Acho que já está finalizando, vamos passar esse aqui até dando uma passada geral e vamos para os resultados do nosso case aí, que trouxe de benefício. Joia, cara. O que acontece? A Genetec também desenvolveu um negócio muito legal, né? Pela movimentação do funcionário, né? Aqui, óbvio, o exemplo que a gente tem é uma pessoa com um cartão e um leitor. Eu consigo saber o tempo que ela ficou dentro de cada área, o tempo que ela... E se ela ficou aqui, tá vendo aqui os horários, né? E o tempo que ela está na ativa, ou seja, né, aquele negócio, eu vi isso acontecer, né, o funcionário, o enfermeiro sai de uma UTI, vamos dizer assim, pediátrica e vai para a UTI Covid para ele, né, dar um suporte lá, enfim, com todo o protocolo disso, né, de segurança, mas assim, existe, né, aquela carga excessiva, né, que o cara pode ficar, não, eu aguento, tal, eu pego mais um plantão, e hoje você tem um dashboard que você consegue monitorar a tua equipe e saber, né, num prazo específico de um dia, ou de uma semana, ou de um mês, qual foi a carga horária, quais foram os tempos que esse cara trabalhou. Obviamente, isso tem duas proteções, proteção das questões legais, trabalhistas, e a proteção da sanidade, né, e da capacidade, né, da pessoa trabalhando. Nós, engenheiros, né, a gente se preocupa com isso na nossa profissão. Imagina um médico, né, que assim está lidando com a vida diretamente, né. O negócio é uma ferramenta muito legal que vem já embarcada no Genetec hoje. Eu acho isso fantástico, né? Porque a gente que fala mais do mercado de segurança eletrônica, né, ou segurança em geral, a gente utiliza aí ferramentas desse mercado para melhorar a operação, né? Para melhorar, inclusive, a operação seja do hospital ou das indústrias em geral, né? Então isso é muito bacana. Então é legal porque a gente expande, né, João? Aquele negócio que a gente estava falando dos desafios, né? Cada dia é uma oportunidade, um desafio diferente e a gente consegue auxiliar nisso aí. Sim. Mas isso aí, temos bastante resultados interessantes aí. Vamos lá, vamos ver o que a gente chegou, o que aconteceu, né? Então, nesse ambiente, especificamente, o que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu melhorar o controle da circulação de pessoas, principalmente pacientes e acompanhantes, né? Ou seja, o cara vai onde ele tem que ir, né? Com uma forma muito mais efetiva, né? Isso hoje é importante, né, para a questão de segurança, vamos dizer assim, física, a questão de saúde também, né, circulação de vírus, hospital, a gente sabe que é um lugar propício para isso, né. Melhor gestão de equipes de operações, médicos, enfermeiros, etc. Ou seja, o cara também vai onde ele tem que ir, ele tem acesso onde ele precisa ir, ele tem, ele tem a grade horária, o horário que ele vai trabalhar no UTI, horário que ele vai trabalhar no centro cirúrgico, ele tem acesso, né, disso através de regras do sistema. Redução de perdas de medicamentos especiais de alto custo, né, seja ela para qual destinação que for. Né, melhor aproveitamento das equipes de segurança e investigação de acidentes, ou seja, o cara, ao invés dele ficar olhando a catraca e ver se o cara pode passar ou não e colocando o crachazinho dele lá, né, ele vai, de fato, cuidar da segurança do hospital, de orientação das pessoas, tal, e isso tem impacto direto na satisfação
no bem-estar do paciente, da família, né? O hospital é um lugar que as pessoas estão sensibilizadas, né? Maior agilidade no tempo de resposta, incidentes e garantia da execução através de workflows, isso é autoexplicativo, né? E a melhoria da gestão dos controles de acesso a áreas restritas, públicas e parcialmente restritas, ou seja, o médico não é porque é médico que ele vai em todo lugar. Se é um médico que pode entrar na área contaminada de Covid, ele vai entrar, o que não pode, não vai. Se ele pode entrar no UTI, ele vai. Se ele pode entrar na radiologia, ele vai, se não, não, né? E você não precisa ficar administrando isso com alguém lá e perguntando e chamando no rádio, fazendo pergunta, né? O resultado disso aí é sucesso, né? Cara, assim, de forma geral... Exatamente. Se você pudesse resumir, Wagner, redução de custo operacional, aumento da eficiência operacional e melhoria na satisfação do cliente do hospital, né? Muito bom. Ixi, então, o cara aprontou aí na pergunta. Final, volta ali que... Não libera ainda, volta. Opa, volta. Pessoal, aê. Boa. Então é isso aí, porque assim, não é simplesmente R$50, né? O pessoal tem que dar uma treinada aí, né? Então vamos lá, pessoal. A gente vai para a nossa reta final, é a última pergunta aqui. Isso vai valer um voucher de R$50. Tá? A primeira pessoa que responder no nosso chat vai receber esse voucher, a gente vai mandar para vocês por e-mail, tá? Então vamos lá. Primeira pessoa que responder certo. Isso, boa. Primeira pessoa que responder certo. Eu olhei ali, tá? Eu acho que tem pegadinha de novo, hein? Essa aqui, vamos ver. Vamos lá? Eu acho que essa ali tá parecendo pergunta de vestibular, vamos lá. Tá parecendo aquelas perguntas. Vamos lá. Pode passar. Então vamos lá. A gente tem 4 situações aí, e aí você tem que dizer, né, Wagner, os nossos convidados vão dizer qual das alternativas reflete ali a condição das afirmações. Então a primeira é: o Mission Control controla a jornada do vigilante e dos médicos e enfermeiros. A segunda: o Mission Control permite um aumento no tempo de resposta em aproximadamente 30% e pode disparar incidentes através de diversos elementos, inclusive terceiros, através de protocolos de mercado. 3. O Mission Control dispara incidentes vinculados a procedimentos padrão, cuja sequência deve ser respeitada pelo operador, como maestro do gerenciamento do incidente. E 4. O Mission Control é responsável pelo gerenciamento e gravação de vídeo na plataforma Genetec. Aí a gente tem ali as alternativas. 1 e 3 estão corretas. Respondendo ali, tá todo mundo querendo ganhar os R$50 ali. 2 e 4 estão corretas. Todas estão corretas. E 1 e 4 estão incorretas. Opa! Aí rufem os tambores. Fabião, você que fez as perguntas aí, me diz aí. Não fui eu não, cara. Não fala assim. A resposta certa é a D. A D, porque o Mission Control não controla a jornada do vigilante, ele não é feito para isso, né? E o Mission Control ele não é o responsável pelo gerenciamento da gravação de vídeo na plataforma Genetec. Isso quem faz é o Security Center, é o Omnicast. E as outras duas são verdadeiras, naturalmente. Então, a resposta correta... A Dani já foi a primeira a responder, Daniele Quadrado, né? E aí eu também ficaria nessa dúvida, principalmente quando tem outros elementos, né? A gente está falando aqui especificamente do Mission Control, mas aí a gente viu aqui que o Davidson Leonardo, esse mineiro aí, tá rápido no gatilho aí também, já respondeu a primeira da forma correta aí. Muito bem, parabéns. Eu acho que foi o Davidson que ganhou no nosso outro o Davidson tá ali acompanhando os Quick aí. Muito bem, cara. Parabéns, Davidson. Já pode trabalhar na MedSeg ou na Genetec, cara. Pessoal, muito obrigado. Já foi funcionário MedSeg, só para diga-se de passagem. Legal, joia. Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado ao Fábio aí também por compartilhar o conhecimento. Também, né, por dedicar esse tempo aí também para a gente fazer esse MedSeg Quick e levar a informação aí para os nossos parceiros. Obrigado aí a Harumi e a Gabi aí também, né, por todo o apoio que sempre foi dado aí, tá? Wagnão, um prazer conversar contigo, como sempre. Muito obrigado a Gabi, a Harumi, todo o pessoal da MedSeg e o pessoal da Genetec também que nos apoia, tal, o Lucas, o Luiz, nossa equipe toda lá. É um prazer estar com vocês. Contem sempre conosco. Um abraço. Obrigado, um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.